Fala galera, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre sistema complemento. Sistema complemento, então, é um grupo de proteínas. Essas proteínas estão na nossa corrente sanguínea e essas proteínas foram produzidas pelo fígado. E o intuito do sistema complemento faz parte do sistema imunológico, e o intuito dele é que no final do sistema complemento exista a formação de poros, e esses poros então rompem a superfície do micro-organismo, fazendo com que entre água e saia conteúdo citoplasmático. O sistema complemento ele foi dividido em três vias de ativação. Nós temos aí a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Nós veremos que existem algumas proteínas do sistema complemento e a diferença dessas três vias é justamente no começo até mais ou menos o meio da via. Do meio para frente, todo o processo é parecido, é igual nas três vias, na verdade. Então a gente vai ver a sequência desse começo de ativação do sistema complemento, começando pela via clássica. A princípio, talvez vocês achem que será um pouco mais, é algo complicado, mas depois que vocês virem que as clivagens, ou melhor, as quebras das proteínas são muito parecidas nas três vias, fica até simples de entender. Vamos lá então. Na via clássica, eu tenho a participação de anticorpos. Então, como a gente pode ver aqui, eu tenho a presença de um anticorpo aqui, nessa região, e do outro lado eu tenho um outro anticorpo. Aqui ele está ligado na superfície de um micro-organismo. Qualquer anticorpo pode ativar a via clássica do sistema complemento? Não. Nós sabemos que eu tenho 5 classes de imunoglobulinas, né? IgM, IgG, IgD, IgE e IgA, mas para ativar a via clássica do sistema complemento, eu preciso ter IgM ou IgG. As outras imunoglobulinas, os outros anticorpos, não participam em ativar a via clássica. Bom, o que acontece então? Primeiro existe a ligação do anticorpo na superfície do micro-organismo. Em seguida, eu tenho a primeira proteína que aparece no sistema complemento pela via clássica é essa proteína aqui que está desenhada em azul, que é a proteína C1. Essa C1 ela é dividida em 3 subunidades. A C1q, que é essa em azul propriamente dita, a C1r e a C1s, que está aqui em amarelo e laranja. A C1r e a C1s elas são proteases. O que significa uma protease? Ela tem uma atividade enzimática e ela quebra outras proteínas. Na sequência, nós vamos ver que chegarão outras proteínas para formar esse complexo e que a C1R e a C1S vão fazer essas clivagens iniciais. Bora lá? Então, aqui nessa próxima figura, eu vejo aqui a superfície do micro-organismo, aqui a superfície do micro-organismo, o anticorpo ligando ao micro-organismo, e na sequência eu tenho uma proteína, que é a proteína do sistema complemento, que é a C1, que faz essa ligação no anticorpo. Na sequência, eu tenho a proteína C4, a proteína C4 vai se ligar à proteína C1, e aí, lembra que eu falei que existe um processo de clivagem dessas proteínas? Essas proteases, a C1R e a C1S, vão fazer a clivagem do C4 em 2 unidades. Essas 2 subunidades que foram criadas, elas são chamadas de C4A e C4B. Veremos que as próximas proteínas que serão clivadas, todas vão ser clivadas nesses 2 fragmentos, fragmento A e fragmento B. Os fragmentos A eles estão envolvidos nos processos de estímulo à inflamação, ou seja, onde eu tenho proteínas do complemento, geralmente eu vou ter micro-organismos. E aí eu tenho foco inflamatório acontecendo. Então eu tenho lá a presença de neutrófilo, a presença de macrófago, o plasma, né, que leva aquele inchaço, a presença dessas proteínas do complemento, e aí existe essa sequência pela via clássica. Então a gente está vendo o quê? Que na via clássica ela precisa de anticorpo, na sequência eu tenho então a C1, e depois a C1 vem a C4. A C4 então é clivada em 2 fragmentos A e B, C4A e C4B, sendo que a parte A
está envolvida em estimular ainda mais a inflamação, e a parte B ela se liga na superfície do micro-organismo. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho essa ligação da C4B na superfície do micro-organismo. Ou seja, ela faz um processo de opsonização, se ligando lá ao micro-organismo. Depois disso, eu tenho a chegada de uma outra proteína que é a C2. A C2 também ela vai ser clivada por essas proteases em C2A e C2B. Lembrando que a parte A está envolvida no processo inflamatório e a parte B ela vai se ligar na superfície do micro-organismo. Se nós notarmos, eu tenho aqui o C2B que foi ligado ao ladinho da C4B aqui, ó. E aí, quando liga uma na outra, é formada uma outra estrutura que é chamada de C3 convertase. Se eu tenho uma estrutura cujo nome é C3 convertase, isso nos remete que a próxima proteína que vai chegar é a C3. E ela será convertida. Convertida em quê? Convertida em dois fragmentos. Fragmento A, que está envolvido no processo de estimulação da inflamação, e o fragmento B, que você já sabe que acontece no fragmento B, ele vai se ligar na superfície do micro-organismo. Então eu tenho aqui alguns C3B que foram clivados pela C3 convertase, que se ligaram na superfície do micro-organismo, fazendo então o processo de opsonização, e também tenho a presença de C3B que ligou do ladinho da C2B. Quando eu tenho a ligação do C4B, C2B, C3B, isso me forma um outro ponto de clivagem, que é chamado de C5 convertase. Então, nesse complexo que eu formei a C5 convertase, o que vai ser convertido? Né? Será justamente a próxima proteína que vai chegar nesse complexo, que é a C5. Então, quando a C5 chega, ela vai ser clivada então também em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. E aí, lembrando que o fragmento A está envolvido no processo de aumento da inflamação, estimula a inflamação, e a parte C5b se liga na superfície do micro-organismo. Daqui para frente, a C6, C7, C8, C9, C9 é a última, essas sequências elas são iguais nas outras vias de ativação do sistema complemento, que a gente está vendo só a primeira, que é a via clássica. Quando formos ver as outras, veremos que é muito semelhante. O que muda mesmo é o comecinho das vias do complemento até chegar na C5 convertase. Eu não sei se vocês se lembram, espero que sim, nós vimos na aula de resposta imune inata que existem outras proteínas chamadas de pentraxinas. E essas pentraxinas, elas se ligam na superfície de micro-organismos em regiões específicas. Aqui eu tenho, por exemplo, a proteína C reativa se ligando à fosforilcolina. Quando eu tenho uma proteína C reativa, que é uma pentraxina, ligando na superfície do micro-organismo, se a gente olhar nessa figura com um pouco mais de cuidado, eu vejo que eu tenho uma estrutura amarela aqui, que eu chamei de C1, e essa C1 é justamente a C1 da via clássica do sistema complemento. Vocês estão vendo que ela está se ligando na proteína C reativa? Pois bem, numa situação que eu ainda não tenho anticorpo, porque o anticorpo para ser formado demora aí 7, 15 dias, 30 dias, depende muito do antígeno. Então, num processo que eu não tenho presença de anticorpo ainda, eu posso ativar a via clássica do sistema complemento? A resposta é sim, posso. Como? Por meio das pentraxinas. Então, ligou a pentraxina está presente aqui, que é essa roxinha, ó, proteína C reativa, por cima dela ligou a C1, na sequência então chega a C4 ao se ligar a C1 vai ser clivada em dois fragmentos, C4A e C4B, como a gente vê aqui, ó, C4A e C4B. A parte B se liga na superfície do micro-organismo, a gente está vendo aqui, e a parte A envolvida no processo inflamatório. Ou seja, as pentraxinas são um meio diferente de eu começar a via clássica quando eu ainda não tenho anticorpo. Beleza? Bom, via alternativa. A via alternativa ela começa pela clivagem espontânea do C3. C3 também é uma proteína importante no sistema complemento. E nós temos C3 sendo clivadas em nosso corpo de maneira espontânea. Quando a gente fala de espontâneo, é que a ciência ainda não sabe exatamente como que acontece essa clivagem espontânea, mas ela pode acontecer.
Se eu não tenho presença de micro-organismo, eu não posso ter essa C3 clivada se ela estiver clivada no nosso corpo, ela pode ligar as nossas células. E se ela ligar as nossas células, pode ocorrer todo o processo da ativação do sistema complemento para danificar as minhas células e os meus tecidos. Então, para que isso não aconteça, como a clivagem é espontânea, na ausência do micro-organismo, essa molécula então se liga à água, a H2O, e ela é inativada. Mas nós vamos trabalhar na hipótese de ter o micro-organismo. Então eu tenho a clivagem espontânea do C3, esse C3 então que foi clivado, a parte B vai se ligar à superfície do micro-organismo. Na sequência da via alternativa eu tenho o fator B, esse fator B, esse que está em roxinho aqui, ó, ele vai se ligar ao lado do C3b, aí na sequência aparece o fator D, D de dado, que vai clivar então o B. E quando ele cliva o fator B de bola, isso é clivado em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. Quando eu tenho essa fragmentação, eu formei uma estrutura que foi chamada de C3 convertase da via alternativa. Se nós prestarmos um pouco de atenção, a C3 convertase da via clássica ela é diferente, ela é formada por outras proteínas, que é a C4b e a C2b. Aqui na via alternativa é a C3b-BB, que é a C3 convertase. Mas tanto aqui na via alternativa quanto na via clássica, que foi a anterior, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter a clivagem do C3 em C3A e C3b. E aí, quando isso acontece, várias C3 serão clivadas. Vou ter um processo de opsonização na superfície do micro-organismo, como posso ver aqui, ó, várias C3b ligando na superfície do micro-organismo. E quando eu tenho a ligação de uma C3b do lado do BB, como está aqui, ó, isso forma a minha C5 convertase da via alternativa. A partir daí, quando chega a C5 então vai ser clivada em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. O fragmento B se liga na superfície do micro-organismo e o fragmento A está envolvido naquele processo de aumentar a inflamação. Certo? Vamos lá na via das lectinas. Via das lectinas é uma outra via cuja proteína que começa é essa MBL, que a tradução dela, essa sigla está em inglês, que é lectina ligadora de manose. Então, se eu tenho uma proteína cujo nome é lectina ligadora de manose, onde que vocês acham que ela vai ligar? Na manose. E essa proteína, a lectina ligadora de manose, aqui na figura a gente pode ver melhor, ó, essa roxinha aqui na verdade, né? Ela se liga na manose do micro-organismo e associado a ela eu tenho outras duas proteínas, que são as chamadas de MASP1 e MASP2. Essas duas proteínas elas são, na verdade, proteases, elas clivam outras proteínas. E nesse desenho, se a gente olhar aqui com um pouco mais de atenção, essa MASP1 e 2 elas estão clivando a C4 e a C2 em os fragmentos C4A, C4B e C2A e C2B, onde na sequência eu vou ter a ligação dos fragmentos B, e formando quem? A C3 convertase da via das lectinas. E se nós prestarmos atenção, essa C3 convertase da via das lectinas é a mesma C3 convertase da via clássica. E aí o que acontece? A C3 vai chegar, a C3 chegou aqui, ó, vai ser convertida em dois fragmentos, fragmento A e fragmento B. A gente viu antes, o fragmento A envolvido no processo de inflamação e o fragmento B se liga na superfície do micro-organismo. Aí, quando eu tenho uma clivagem de várias proteínas C3, alguma dessas que foram clivadas vão se ligar do lado aqui do C2B, que é a C3B aqui, ó, formando a minha C5 convertase da via das lectinas, ou da via da lectina. E aí aquela mesma coisa, chega a C5, C5 também é clivado em dois fragmentos, C5A e C5B. A parte B se liga na superfície do micro-organismo e a parte A é envolvida no processo de inflamação. Bom, gente, aqui eu tenho nessa imagem
As três vias, via clássica, começando com anticorpo, não é qualquer anticorpo, é sempre IgM ou IgG. Lembrando que para começar a via clássica, eu posso começar ela também com a presença das pentraxinas, ligando a pentraxina sobre o microorganismo. Eu posso ter a C1 se ligando à pentraxina e dando sequência a todo esse passo a passo aqui de ligação de proteínas do complemento, de ativação dessas proteínas. Do lado eu tenho a via alternativa, cujo eu tenho a clivagem espontânea do C3, aí eu formo a C3 convertase, quando eu ligo o fator BB, e eu tenho no final a formação da C5 convertase. E na via das lectinas, eu começo pela lectina ligadora de manose, e aí tem a sequência. Vocês viram que essas três vias todas acabam na C5 convertase? O que é diferente entre as três vias? Justamente esse começo, onde começa até mais ou menos o meio, porque da C6 até a C9, isso funciona de maneira igual para todas as outras vias. Aqui é só mostrando que os fragmentos A são esses pequenos produtos da clivagem do complemento, elas atuam sobre os vasos sanguíneos e com isso eu vou ter um aumento da permeabilidade celular e as moléculas de adesão irão aparecer, consequentemente eu tenho uma saída de leucócitos, aqui embaixo, saída desses leucócitos de dentro do vaso, para fora do vaso. Então quando a gente fala que os fragmentos A eles aumentam a inflamação, é justamente porque eu estou recrutando mais células via vaso sanguíneo, beleza? Bom, aqui então no final eu vou ter a formação do MAC. O que significa essa sigla MAC? Também é do inglês, mas em português ela se chama complexo de ataque à membrana. E esse MAC ele é formado pela proteína C9. Então eu tenho aqui, ó, se eu conseguir olhar, eu tenho aqui a poliC9. O que é poliC9? Poli são vários, né? Várias C9 ligadas na superfície do microorganismo, faz um poro, como se fosse colocando um pequeno canudo sobre o microorganismo que fura ele, consequentemente vai ocorrer entrada de água e saída de conteúdo citoplasmático. Mas antes da C9, o que acontece? Se eu olhar aqui, ó, parou tudo na C5 convertase, né? Aqui a C5A, por exemplo, ó, fazendo o processo de inflamação. E as outras proteínas, a C6, a C7, a C8, elas vão se ligando também na superfície do microorganismo nessa sequência. Tudo isso faz um mecanismo de apoio para a C9 ser polimerizada. E aí, quando a polimerização da C9 aparece, então, o complexo de ataque à membrana, ou MAC. Só queria deixar claro uma coisa aqui que eu não falei ainda na aula. Os macrófagos, eles possuem receptores para C3. Então, quando você está tendo o processo de ligação dessas proteínas do sistema complemento nos micro-organismos, não necessariamente isso vai chegar até o final, que é a C9, né? Formando o poro. Pode ser, se tiver um neutrófilo ou um macrófago que possuem receptores de reconhecimento de C3, pode haver esse reconhecimento e o macrófago vai fazer fagocitose até mesmo antes de formar o poro C9, né? O porinho aqui, que é o MAC, na verdade. Então, a formação do MAC é o final do sistema complemento, mas pode ser, como a gente está num ambiente inflamatório e tem a presença de macrófagos, que os macrófagos fagocitem esse microorganismo antes de formar a C9. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma imagem mostrando, uma imagem de microscopia eletrônica mostrando justamente isso, né? Os poros aqui sendo formados, vários poros formados na superfície do microorganismo. Imagina que poros na superfície do microorganismo, eles não conseguem ficar vivos e acabam morrendo. E para finalizar a aula, eu queria só relembrar aqui algumas informações que eu já falei. Então, o sistema complemento ele tem alguns mecanismos de ação. Então, eles fazem processos de opsonização, quando você liga proteínas ao redor do microorganismo, como a C2, a C4, a C3 vão se ligando, a gente fala que isso é opsonização. Eu lembro que na aula de anticorpo de imunoglobulina eu falei que a opsonização é quando eu tinha a ligação desses anticorpos ao microorganismo, mas quando também tenho proteínas do complemento se ligando ao redor do microorganismo, eu chamo isso também de opsonização. O próximo é estimulação das reações inflamatórias pelos fragmentos A. E o final é a citólise mediada pelo complemento, que é a formação do MAC. Vamos lá ver de novo isso aí, só para dar uma relembrada.
Então, opsonização em fagocitose, como eu falei, os macrófagos e neutrófilos possuem receptores que reconhecem C3 do microorganismo e isso facilita a fagocitose. Aqui, ó, macrófago fagocitou. Os fragmentos A também estimulam o processo de inflamação. Então, quanto mais fragmento A eu tenho, maior o número de leucócitos que irão chegar nesse foco infeccioso para aumentar a inflamação e, consequentemente, resolver esse processo infeccioso que está ocorrendo ali. E a citólise mediada pelo complemento. Aqui eu tenho a indicação, né, das proteínas que foram se ligando, a C3b aqui, as outras C6, C7, C8 e no final a C9, né, que é a polimerização da C9 forma aquele poro, que é o MAC, e aí por último eu tenho a lise osmótica do microorganismo, porque ele sofreu entrada de água e saída de conteúdos do plasmático, o microorganismo não aguenta e ele acaba entrando em apoptose. Só lembrando que não necessariamente todo microorganismo que começou com a ligação das proteínas do complemento vai morrer pela C9 no final. Pode ser que o macrófago no meio do caminho passe por ali e fagocite antes de formar o MAC, que é o complexo de ataque à membrana. E aqui, como último slide, eu tenho uma bactéria, mostrando aqui a bactéria que está viva, olha como está bonitinha, uma microscopia eletrônica de varredura. E aqui a bactéria, depois que sofreu a ação do sistema complemento, ela está morta. Saída de conteúdo citoplasmático, entrada de água, enfim, a bactéria então acaba morrendo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona o sistema complemento. Lembrando que é um sistema feito de proteínas. Essas proteínas estão na corrente sanguínea. Essas proteínas foram produzidas pelo fígado e nós temos 3 vias de ativação. A via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. E essas 3 vias, elas se diferenciam justamente no começo delas. Da C5 convertase para frente, as outras proteínas que irão se ligar, elas se ligam de maneira igual e no final das contas vai fazer aquele poro que é o MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Beleza? Mandem suas dúvidas para mim que a gente vai respondendo. Um abraço, galera!